Que tal dar uma modificada no cardápio da ceia de final de ano, começando pelo panetone? Ele não vai ficar de lado, vai apenas mudar de doce para salgado. Sim, a receita ganhou um novo sabor. O repórter Bruno Feitosa foi conferir como é que se faz essa receita. No lugar das frutas cristalizadas, camarão. Isso mesmo, um panetone salgado. E para aprender a fazer essa receita, que deve ser bem gostosa, a gente vai contar aqui com a professora Jennifer. A gente precisa da farinha de trigo própria para pão. Ela vai fazer a diferença na qualidade do panetone, porque ela contém mais glúten. Então, tendo a farinha de trigo, a gente faz a esponja, que usa o fermento biológico fresco. Então, misturo o fermento com açúcar, faço uma covinha, tá vendo? No centro da massa. Misturo o fermento com açúcar, o sal. O sal nunca a gente coloca direto com o fermento, porque ele tem o poder de parar a fermentação. Depois eu venho com gema, água. Vou colocando água até ela ficar uma massa que desgrude das mãos. Vou misturar também manteiga. Ele tá fazendo agora exatamente a mistura e vai começar a sovar. Então, ele vai trabalhar dessa forma aqui mais ou menos uns 20 minutos, certo? Então, quando ele trabalhar, a massa estiver no ponto certo, a gente vai acrescentar o recheio. A gente vai fazer o camarão. Então, primeiro, eu vou dar uma fritadinha, né, uma refogada no bacon, para ele soltar a própria gordura. Eu adiciono a cebola e o alho, então refogo um pouquinho essa cebola e esse alho, mas só para ficar transparente. Eu não quero ele frito demais, para não amargar a massa. Depois eu acrescento o camarão. Flambar pode ser qualquer bebida destilada, conhaque, uísque. É importante que a gente tire a panela, tá? Para evitar acidente. Depois a gente chega com a panela aqui e aí espera o álcool evaporar completamente. Recheio pronto, massa descansada, agora é misturar tudo. Misturar tudo. Não preciso trabalhar mais a massa como eu trabalhei no começo, só realmente misturar. Ele vai ficar um pouco, o recheio tem um pouco de líquido, não precisa desesperar. Ele vai ficar colentinho mesmo, essa é a característica do panetone para ele ficar realmente macio por dentro, tá? A gente passa para a forma e aí a gente vai deixar ele dobrar de volume. 1, 2 horas, isso vai depender muito da temperatura ambiente. Dobrou de tamanho e também você já pode colocar ele no forno assim ou então colocar um recheio. Exatamente, nesses panetones doces não tem aquela ganache dentro, então fica opcional para a pessoa colocar um requeijão, um catupiry, um cream cheese. Então é só a gente introduzir aqui com um saco de confeitar e colocar aqui a gosto, fecha aqui um pouquinho, polvilha um queijinho parmesão ralado e aí a gente leva ao forno pré-aquecido. 40 minutos depois do forno, ele fica assim. Quem quiser dar de presente, uma boa opção. Exatamente. Coloca num saquinho, quer dar uma lembrancinha mais em conta nesse Natal, compra um tantão de farinha, faz vários panetones. Olha, confesso que eu estava bem em dúvida em relação a esse panetone, mas tá aprovado, muito bom, muito saboroso. Vale a pena fazer essa receita em casa.